Bom, gente, como é a primeira aula de vocês, como eu falei um pouquinho antes, primeira aula online, ao vivo, né? Então a gente vai fazer uma devoção, uma oração rapidinho para nós iniciarmos, baseado num aplicativo. Epa, professor, eu vi agora, obrigado. Obrigado por avisar. Então, falando novamente, como é a primeira aula ao vivo de vocês hoje, nós vamos fazer uma oração rapidamente, baseado num aplicativo chamado Mensagem de Esperança, que é da Hora Luterana. Então, mensagens de esperança. Deixa eu escrever aqui, antes de eu escrever errado. Mensagens de esperança. Então, vocês podem, quem quiser também, baixar. E o título da devoção hoje é O Dom do Entendimento. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Não era mais uma discussão sobre o coronavírus ou mais uma teoria sobre o início do universo. Eram pessoas de vários lugares do mundo que ouviam em sua própria língua sobre as ações de Deus por meio de Jesus. E após ouvir mais, eles perguntaram: o que devemos fazer? Hoje ainda há dúvidas. Como assim? Há inferno? Há condenação? Precisamos de salvação? A vida não termina aqui? E Deus continua pacientemente, ensinador, gracioso, nos chamando. Quando finalmente nos damos conta de que sim, precisamos de ajuda, Ele continua convidando. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. E pelo seu Espírito Santo nos faz finalmente entender que precisamos cada vez mais do nosso Salvador. Vamos orar. Deus, muda minha mente para que eu confie cada vez mais em tuas promessas. Abençoe a nossa aula desse momento, abençoe toda a turma do oitavo ano, para que nós, em nosso dia, possamos, com alegria, aprender todas as matérias que hoje serão passadas para nós. Guarda e preserva-nos, guarda todos os alunos e professores. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, gente. Então, não custa nada lembrar que a nossa aula é gravada, tá bom? Para depois, quem quiser assistir de novo ou perdeu alguma parte, pode assistir no canal do YouTube. Inscrevam-se lá no canal, quem ainda não se inscreveu, do Colégio Luterano, tá bom? Para a semana, daqui 1 ou 2 semanas, nós vamos marcar e pensar numa forma de vocês fazerem uma prova. Talvez a gente faça online, ou não online, mas pelo site, pelo aplicativo do Google Forms, ou a gente envia para vocês, vocês respondem, enfim, vamos pensar ainda numa forma de fazer isso, mas já lembrando que serão as 7 primeiras lições. Então será até a lição 7 da Ana pede a Deus um filho. Então seriam até a página 20. A prova, então, vai ser até a página 20 do nosso livro. Até a página 20, tá? Mas nas próximas semanas, então, nós vamos ver como vamos fazer isso da melhor forma. Mas não se preocupem, vai ser tranquilo. Eu vou partilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando que se por acaso ou a minha conexão cair ou a de vocês podem voltar depois, podem voltar sempre para a mesma sala que a gente estava, que é automático, tá? Se por acaso deixarem de me ouvir, por favor me avisem para que eu possa tentar arrumar aqui, consertar aqui, tá bem? Muito bem. Na aula passada, nós começamos a corrigir alguns exercícios que faltavam. Falta ainda um, que é o exercício 9, da página 23, 24, no caso, da lição 9, os apóstolos diante do Conselho Superior. Então, na aula de hoje,
nós vamos corrigir esse exercício e vamos falar e vamos passar a lição número 10. Então, hoje nós vamos ter duas coisas para fazer. Corrigir esse exercício da lição 9 e passar a lição 10 com vocês, tá certo? Então, abram o livro de vocês na página 24, que é a correção dos exercícios dessa lição. Qualquer dúvida, ou pelo chat, ou abram o microfone para perguntar, tá bem? Para a gente poder continuar bem a nossa aula, tá certo? Então vamos lá, página 23 é a lição que os apóstolos diante do Conselho Superior, segundo relatos de Atos, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 42, os apóstolos foram presos, né? E depois eles foram libertados pelo Senhor para que pudessem continuar pregando a mensagem da salvação. Então, essa é resumidamente a história. Claro que não é o ideal nós falarmos tão rapidamente sobre isso, mas é o que a gente vai fazer sobre essa lição no dia de hoje, tá bem? Então, nós vamos corrigir da lição 9, página 24. Para quem for entrando, pode acompanhar. Então, a primeira pergunta aqui dessa lição é: por que os apóstolos foram presos? Bom, a gente vai ter essa resposta na lição em si, mas, resumidamente, eles foram presos porque estavam ensinando e falando sobre Jesus, sua morte e ressurreição. E isso, para os líderes religiosos daquela época, vou copiar aqui, vocês podem... essa é a resposta, então, da primeira questão. Isso para os líderes religiosos daquela época não fazia muito sentido, e por isso que eles foram presos. Porque para esses líderes daquela época da igreja, o que os apóstolos estavam fazendo era confundindo a cabeça das pessoas. Para aquele momento, ouvir falar de Jesus que tinha morrido, tinha ressuscitado, isso não fazia muito sentido. As pessoas não estavam acostumadas com isso. E aí eles acharam melhor prender os apóstolos, em vez de tentar entender o que estava acontecendo. Então, era mais fácil prender eles do que tentar entender o que eles estavam pregando. E por isso que eles foram presos. Porque para os líderes religiosos daquele momento, eles estavam trazendo uma nova doutrina que não ia ajudar em nada as pessoas. E qual era essa nova doutrina? Jesus. Até aquele momento, aquelas pessoas estavam acostumadas a seguir um monte de lei, um monte de regra, tinha que ser circuncidado, tinha que fazer isso e mais aquilo outro, e N coisas que precisavam ser feitas. Era como, exatamente, a Sara está dizendo, era como se Jesus fosse heresia. O que é uma heresia? A igreja considera heresia, vamos trazer isso para hoje. O que a igreja considera heresia? Heresia é algo que não é uma verdade, que vai contra aquilo que a Bíblia diz. Então, para os líderes religiosos daquela época, os apóstolos estavam trazendo uma heresia, ou seja, algo que era inverdade, que não existia, né? E por isso que eles foram presos, né? E também essa doutrina nova, para aquela época que os apóstolos estavam trazendo, ela colocava em risco tudo que esses líderes religiosos sempre pregavam. Por que colocava em risco? Veja, não é como hoje, que as pessoas têm Bíblia, cada um sabe ler, a maioria das pessoas sabe ler, apesar da gente ter uma porcentagem muito grande de analfabetos ainda, mesmo analfabetos funcionais, que são aqueles que leem, mas não conseguem interpretar, não conseguem entender. Naquela época, o que os líderes religiosos diziam, ninguém contestava. Ninguém dizia assim, será que é assim mesmo? Não, ninguém contestava aquilo que era dito. Então, por isso que quando os apóstolos vêm e falam uma coisa diferente, isso foi considerado heresia
para aquelas pessoas. Então, a primeira questão é por que eles foram presos? Porque estavam ensinando uma nova doutrina, ensinando de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Então, imaginem, para aquelas pessoas, ouvir falar que alguém tinha morrido e depois tinha ressuscitado. Que coisa maluca era essa, né? Que coisa complicada era essa. Vamos continuar então. A número 2 fala assim: explique com as suas palavras o parecer de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos líderes, um dos que eles foram perguntar o que eles deveriam fazer com os apóstolos. Prenderam eles, pois eles foram libertos, e aí foram perguntar para esse Gamaliel, que era, né, um dos líderes, o que era para fazer. Era para mandar eles de volta para a cadeia, era para obrigar os discípulos, os apóstolos a não falar mais, era proibir eles de pregar. E aí Gamaliel dá esse conselho. Deixem que eles vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E aí está perguntando, explique com as suas palavras esse parecer. Como é que você explica esse conselho de Gamaliel com as suas palavras? Alguém pode digitar ou pode abrir o microfone? Quem gostaria de ajudar aqui ou dar a sua opinião com relação a isso? Pode ou abrir o microfone ou digitar. Master. Quem é Master? Eu não sei quem é Master, mas o Master escreveu que o Gamaliel é o Gabriel Felipe. Tudo bem. O Gamaliel estava alertando as autoridades do Sinédrio para não impedir a obra que os apóstolos estavam realizando. E o que ele usa como argumento para que eles não façam isso? O que ele usa como argumento para. Bom, ele estava falando, ó, não impeça, deixa eles que eles vão embora. E aí a Sara completa, porque nada pode destruir a vontade de Deus. Ele usou um argumento para tentar convencer o Sinédrio. A Júlia, que o que o homem faz não se compara com a obra de Deus. Muito bem. Quem mais? Qual é o argumento que ele, né? Esses são os argumentos. Quem mais colocou algo parecido na sua resposta? Vamos esperar o Gabriel escrever. E tem mais gente escrevendo, olha lá, que legal. Então, deem as suas opiniões aí sobre essa questão. Não precisam. Bom, vocês não precisam se envergonhar, evidentemente, de dar a sua resposta. Quem tentar destruir vai ser punido, a Júlia, justamente punido, né? Quem tentar impedir. O Gabriel, que podemos tentar destruir a obra do homem, mas a obra de Deus ninguém pode destruir. Esse é um argumento que ele usa. Resumidamente, qual é o argumento que ele usa? Ele diz assim: deixa eles ir embora. Porque se isso que eles estão fazendo é de Deus, quer dizer que vocês estavam errados e eles certos. Se isso vier de Deus, ninguém consegue destruir. Se não for de Deus, ou seja, se for dos homens, naturalmente isso não vai para frente. Então, esse foi o conselho que ele deu para o Sinédrio. Não adianta prender, porque se for de Deus, mesmo vocês prendendo eles, não vai adiantar, porque isso vai para frente. Deixa eles soltos. Se for de Deus, vai para frente. Se não for de Deus, por si só, vai desaparecer. Para deixar eles em paz, esperar para ver se é isso realmente de Deus ou apenas ideias do homem. Muito bem, Gabriel, exatamente isso, tá? Então claro que cada um vai ter a sua resposta pessoal da forma que ele escrever, mas resumidamente era que Gamaliel
ele aconselhou, deixa eles ir embora. Se for de Deus, a obra vai para frente. Se não for de Deus, naturalmente ela vai ser destruída. Né? Talvez essa tenha sido a primeira, a, a primeira forma de ensinar às autoridades que as pessoas precisam ter a sua própria liberdade religiosa. Ou seja, que cada um tenha o direito de escolher qual religião que quer seguir. Que isso não deve ser imposto por nada e por ninguém. E aí, nós vamos entrar. Alguma questão com relação a essa pergunta? Alguém tem uma dúvida com relação a essa explicação de Gamaliel, com relação a esse conselho que ele dá? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Não temos dúvidas, tem algumas pessoas escrevendo. Então, se tiverem dúvidas, nós podemos voltar a essa questão então. Ou se alguém ainda quiser dar a sua resposta, também pode ficar bastante à vontade, tá bom? E aí, com relação a esse conselho de Gamaliel, para deixar eles ir embora e as pessoas poderem escolher né, qual doutrina que eles gostariam de seguir, a gente vai entrar na questão número 3, que pergunta, o que pede, né? Pesquise e escreva o que a Constituição brasileira diz sobre liberdade religiosa. Alguém se preocupou em fazer essa pesquisa no Google ou na Constituição sobre exatamente o que a Constituição brasileira fala sobre liberdade religiosa? A Sara ainda escreveu se eles aceitaram a opinião de Gamaliel porque eles bateram nos apóstolos. Eles aceitaram a opinião do Gamaliel. Talvez eles. Bom, a Bíblia não fala por que eles bateram nos apóstolos, mas eles bateram mais ou menos assim para dizer: olha, a gente vai deixar vocês sair, mas isso aqui é para vocês se lembrarem que quem manda aqui somos nós. Talvez tenha sido essa. Porque, vejam, eles estavam aqui, a igreja, ou os líderes estavam perdendo o controle de uma situação, né, que eles controlavam antes. E agora vinham os apóstolos e estavam falando algo diferente. E aí como, bom, vocês estão presos, eu não posso, nós não vamos deixar vocês presos, mas vamos bater em vocês, vamos açoitar vocês para vocês não esquecerem que quem manda aqui. Né? Então essa talvez teria sido a ideia deles. Bom, nós temos algumas respostas aqui com relação à Constituição brasileira, que é o artigo 5, né? Muito bem, que a Júlia do Vale copiou aqui, diz: é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia, né, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias, etc, etc, etc. Ou seja, a Constituição, ela garante, aqui no Brasil, né, nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando aqui do Brasil, a Constituição brasileira garante o livre exercício de qualquer atividade religiosa, não apenas a cristã. Isso é importante que a gente frise. Não apenas a liberdade religiosa da fé cristã, ou seja, da minha fé particular, eu como cristão. A Constituição brasileira, ela garante a liberdade de qualquer crença, de qualquer tipo de culto, enfim, qualquer que seja. Na correção aqui, tá um pouco mais completo, mas eu sei que quem colocou aqui sobre esse artigo, mas eu vou copiar e colar aqui o que a Constituição Federal diz com relação à liberdade religiosa. E eu vou ler. No artigo 5, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, ou seja, a sua forma de culto. Não é só o local de culto, mas a forma com que eu queira prestar o meu culto. Isso está reservado pela Constituição Federal.
O inciso 7º afirma ser assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, a, a lei garante que a igreja, pastores, padres, líderes religiosos, tenham acesso aos seus membros em hospitais, por exemplo. Então, eu, como pastor luterano, tenho uma pessoa da minha igreja que está doente, internada no hospital. Se essa pessoa quiser receber a visita do seu pastor, do seu líder cristão, do seu padre, o que quer que seja, eu tenho esse direito por Constituição, por lei constituinte. Eu, como pastor, visitar um membro da minha igreja que está doente, que quer receber a visita do pastor ou do padre, o que quer que seja. Tá? O inciso 7º ainda estipula que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Resumindo, eu como cristão, eu não serei privado de nenhum direito que eu tenha por ser cristão. E a não ser que eu use esse meu direito, né, para eximir-me de alguma obrigação. Por exemplo, eu digo que eu sou cristão e eu sou contra guerras e eu não posso ir para a guerra por causa disso. Eu não posso usar, a lei não me permite que eu use esse argumento a meu favor para não cumprir algo como é uma obrigação legal, que seria essa de ir para a guerra, tá certo? Mas é só uma complementação isso, né? Então, vocês não precisam colocar tudo isso daqui, eu até só exemplifiquei isso para que a gente tenha essa noção de que no Brasil nós temos legalmente toda a liberdade religiosa de culto, de crença. Ninguém vai ser punido por praticar ninguém legalmente vai ser punido por praticar a sua religião. Ou seja, temos total liberdade religiosa no Brasil. O que acontece às vezes é não por parte das autoridades, ou às vezes até por parte das autoridades, uma perseguição meio que velada, assim, com relação à religião, a crenças e assim por diante. Mas eu tenho, por constituinte, eu tenho liberdade de escolha da minha religião. O que não acontecia lá, no caso antes dos apóstolos, era a lei, essa é a religião e ninguém pode trazer uma outra religião ou nenhuma outra doutrina para isso. Acontece em alguns países hoje, por exemplo, principalmente países do Oriente Médio, norte da África, China, Coreia, onde você tem a religião estipulada pelo Estado, ou seja, pelo governo, e você não pode praticar e nem exercer, nem crer, né, publicamente nenhum outro tipo de religião, ou seja, você não tem essa liberdade religiosa que nós temos no Brasil, certo? Alguma pergunta com relação à liberdade religiosa ou a essa lei especificamente? Ou alguma dúvida com relação a esse assunto? Tem algumas pessoas digitando sem perguntas. O que essa lei me garante também é que ninguém vai sofrer, ninguém pode, né? Não é que ninguém pode sofrer discriminação por causa da sua religião, tá? Tanto em público como em particular, em privado. Eu não preciso concordar com a religião das pessoas, mas eu preciso respeitá-las. A Joana. Mas hoje em dia, até no Brasil, existe intolerância religiosa e muitas vezes se você tem privilégios por ser cristão, mas não por lei. Sim, intolerância existe por parte das pessoas e assim por diante. Mas essa não é uma intolerância no sentido de que você está sendo proibido de confessar a sua fé. Foi o que eu disse um pouquinho antes. Eu posso não concordar com a fé das pessoas, mas elas têm por direito, por lei,
por direito de lei de expressá-las, né? O que nós temos, sim, tolerância religiosa em muitos lugares. Então, por exemplo, quando vocês estiverem na universidade, na faculdade, qualquer curso que seja, provavelmente muitas pessoas vão, talvez não ridicularizar vocês, mas vão, de alguma forma, tentar menosprezar a fé cristã que muitos de vocês tenham. Então, existe intolerância, sim, é verdade. Talvez até em espaços públicos ou privados, na própria família, por exemplo, se acontece de que só você na família é cristão e as outras pessoas não, enfim, pode acontecer isso? Pode, existe intolerância. Mas, mas, por exemplo, por lei, isso é crime. Então, se eu sofro intolerância religiosa ou algo que me proíba, que as pessoas tentem proibir a minha fé cristã, ou qualquer que seja a fé, isso é crime, isso é crime perante a lei, não pode acontecer, né? Então, e aí isso vai entrar, por exemplo, cuidado com as coisas que a gente escreve em redes sociais, com relação à fé das outras pessoas. Se você é cristão e não concorda com a fé que alguém professa, e claro que você pode dar a sua opinião, mas de nenhuma forma você pode tentar menosprezar essa pessoa por causa da fé dela, né? Isso acontece bastante, pode acontecer, mas por lei isso é crime. Então, intolerância religiosa também é crime, tá? Então, muito cuidado, tenhamos muito cuidado com isso. Então, eu sou livre, eu tenho a minha liberdade religiosa para exercer a minha fé cristã, tá bom? Muito bem. Alguma pergunta que vocês tenham com relação a, a essa lição, a isso que nós estamos vendo? Desculpa, Ricardo, mas eu vou tampar a sua para eu ficar grandão aqui. Muito bem. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a lição número 10. Nós não vamos corrigir esse exercício agora, até porque nós não pedimos para ninguém fazer. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto aqui. É o Ricardo, que já fechou também. Muito bem. Nós vamos passar agora a lição número 10, sem corrigir o exercício. É a história ou o episódio que Jesus purifica o templo. Segundo o relato de João, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 22. Vamos abrir aqui, João, capítulo 2, 13 até 22. 2, 13 a 22. Tadinho, sem bullying com o Ricardo. O negócio funciona, ligou sozinho, não tem problema não. Ainda bem que ele percebeu que dá para desligar, né? Não tem problema. Isso acontece porque quando a gente sai e às vezes automaticamente quando a gente volta já com o microfone ligado. Sem estresse. Vamos lá. João capítulo 2, 13 a 22. Cadê? 13, aqui embaixo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim.
Isso aqui é Salmo 69, versículo 9. Estão escritas essas palavras aqui que os discípulos se lembraram. Aí os líderes judeus se perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E aí Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram, e eles disseram, ei, vamos lá, Pietro, vamos tirar o microfone do Pietro, não faz mal. E eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Esse é o texto dessa lição que a gente vai conversar um pouquinho agora. Uma pergunta para para a gente conversar. Qual é a função da igreja ao mundo ou no mundo? Qual é a função da igreja cristã? Evidentemente, nós estamos falando de fé cristã, então nós vamos falar de igreja cristã. Qual é a função da igreja no mundo? Vamos lá, quem quer me ajudar aqui? A Sara está dizendo ensinar a palavra de Deus. Mas eu posso ensinar a palavra de Deus sem igreja? Propagar a palavra de Deus, missão de Jesus, converter novas pessoas, se comunicar com Deus. Mais alguém? Qual é a função da igreja no mundo? Isso que vocês escreveram está certo, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas alguém quer ajudar? Qual é a função da igreja ao mundo? Ou seja, para que existe igreja no mundo? Se reunir com outros cristãos, ou seja, comunhão, isso é importante. Adorar a Deus e ensinar as pessoas. Esses exemplos que vocês colocaram aí, todos eles são exatamente verdadeiros, né? Gostei do que a Sara escreveu, de se reunir com outros cristãos. Porque, teoricamente, eu poderia propagar a palavra de Deus sozinho, eu, individualmente. Eu podia. O que mais colocaram aqui? Eu podia converter novas pessoas sozinho, eu, individualmente. Gostei muito do que a Sara escreveu, de se reunir com outros cristãos. Ou seja, para comunhão, para você não estar sozinho, né? O Master, acho que o Master é alguém, eu perguntei hoje antes, acho que é o Guilherme, né? Acho que é. Gabriel, eita, tá bom, Gabriel. Para os cristãos se reunirem para adorar a Deus, é porque foi o que Gabriel escreveu, né? A Júlia, é porque quem faz a igreja são as pessoas. Exatamente. Obrigado pela contribuição de vocês todos. Uma das funções importantes da igreja no mundo é fazer com que as pessoas se sintam parte também de alguma coisa, de ajuda, né? de ajudar as pessoas. Na Idade Média, quando talvez vocês já ouviram falar É, é verdade. A Júlia está aconselhando o Gabriel a colocar o nome lá, que aí ninguém fica perguntando quem é o Master, né? Tudo bem, pode funcionar também. Voltando aqui. Na Idade Média, quando provavelmente vocês já estudaram, ou ainda mais nesse tempo de pandemia, vocês já ouviram falar da gripe espanhola, da peste bubônica, enfim, várias dessas pandemias que existiam na Idade Média. Na Idade Média, as únicas pessoas que ajudavam os outros nessas situações eram os cristãos. Ou seja, a igreja tinha uma função de não abandonar as pessoas. Era uma função de comunhão, como alguém escreveu lá.
era uma função de ajudar as pessoas nas suas necessidades mais ferrenhas, mais duras. Então, a igreja da Idade Média, ela sabia o seu lugar no mundo. O seu lugar era ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Então, uma das funções. Não, não apareceu ainda não. Tudo bem, Gabriel. Agora a gente já sabe que você não é o Guilherme, mas da próxima vai aparecer. Uma das funções da igreja no mundo de hoje, por exemplo, é trazer conforto, consolo, trazer a palavra de Deus ao coração dessas pessoas para que elas se sintam confortadas, as pessoas terem comunhão umas com as outras, isso é importante, as pessoas se sentirem parte de algo, não é importante, é importante, as pessoas receberem essa palavra de Deus para confortar o seu coração. Uma das funções da igreja do mundo é aproximar as pessoas de Deus, de alguma forma, através da Escritura Sagrada. Essa é uma das funções da igreja no mundo. Aproximar a criatura do Criador. Me aproximar, eu como ser humano, né, como pessoa, me aproximar de novo das pessoas, do nosso Deus, tá bom? Então, todas essas opiniões que vocês deram aqui são exatamente verdadeiras. A Sara está perguntando se a igreja era como um lugar de consolo. Era, porque vejam, as pessoas tinham perdido tudo, mas elas tinham a esperança da vida eterna e isso trazia um certo consolo para elas na hora da morte também. Porque, imagina, as cidades sendo evacuadas e as únicas pessoas que não saíam das cidades para ajudar umas às outras, claro, se cuidando, eram os cristãos. Os outros, imagina as vilas da Idade Média, as aldeias da Idade Média, as pessoas fugindo porque lá tinha gente doente. Quem ficavam eram os cristãos. Quem ficavam para consolar, para ajudar as pessoas eram os cristãos. A igreja como um local de consolo, de conforto para aquelas pessoas. Então, hoje, qual a função da igreja no mundo hoje? Reaproximar as pessoas de Deus. Qual era a função, ou essa continua sendo a função da igreja no mundo? Trazer consolo, né? Trazer conforto no momento. Isso não quer dizer que hoje, por exemplo, nós estamos em medidas de afastamento social, que a igreja precisa, como a gente viu muito acontecendo, não. A igreja precisa ficar de portas abertas para receber todo mundo, enfim, a igreja não pode fechar as portas, tal. As portas físicas da igreja continuam abertas, fechadas, mas as igrejas continuam abertas de uma forma muito grande, por exemplo, com as programações, com transmissões ao vivo. A nossa igreja, a Capela a Redentor, por exemplo, que é parte do Colégio Luterano lá, não tem cultos presenciais, mas todos os domingos os cultos são transmitidos online para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus em casa e isso possa trazer consolo para elas. Então hoje nós temos essas ferramentas também para levar consolo às pessoas, mesmo com as portas físicas fechadas. Então a igreja continua sendo um local de consolo, de encorajamento, agora de uma forma online, que é maravilhoso, que é uma ferramenta maravilhosa que nós temos. Então, a função da igreja continua sendo aproximar as pessoas de Deus. Esse era o templo do Antigo Testamento, né? Ou mais ou menos o templo do Antigo Testamento, e esse era mais ou menos uma reprodução do templo onde acontece isso, esse episódio que que acontece aqui com Jesus, né? Aqui, um pouco melhor, né? Nós temos, por exemplo, estão vendo esse fogo aqui que está nessa imagem? Era aqui que eram oferecidos os sacrifícios. Às vezes a gente acha que o sacrifício que o povo oferecia era oferecido aqui dentro do templo. Evidentemente que não. O que era o sacrifício? As pessoas traziam a sua oferta, né, o seu animal, que era morto e que era
queimado aqui sobre esse altar, né? Que nós vemos aqui também nessa maquetezinha aqui. Ah, o sacrifício não era queimado aqui dentro, né? Evidentemente que isso iria impossibilitar as pessoas de estarem lá. O sacrifício era queimado aqui fora. O que acontece nesse episódio que hoje nós vemos? As pessoas tinham feito desse local aqui fora, né? Claro que